sensibilizado pelo que está sendo vivido no Rio Grande do Sul, a primeira coisa importante que nós, como humanidade, temos que nos situar é que a humanidade ocupou o planeta Terra entre o que poderíamos chamar as grandes pausas, que dentro dos ciclos da Terra tem determinados momentos em que a Terra entra ou em um processo de aquecimento muito grande ou em um processo de esfriamento muito grande. Então tem a ver com os ciclos dos movimentos tectônicos, que tem a ver com o magma, que tem a ver com o centro da Terra, e que tem a ver com muitos fatores. E nesses grandes impactos da natureza, que por exemplo tem a ver com os vulcões, com os terremotos e tal, a tal maneira que a Terra ela é viva. O continente, por exemplo, tem um movimento, já estiveram todos juntos, agora estão separados, mas não quer dizer que está parado isso, é uma coisa que está em sua dinâmica. Tem umas pausas entre esses grandes acontecimentos da Terra. E nós ocupamos a Terra, nos desenvolvemos na Terra em uma dessas pausas. Então faz uns 15 mil anos que nós estamos aqui na Terra, que estamos vivendo uma relativa equilíbrio ambiental e natural. Esse equilíbrio, sem lugar a dúvidas, ele tem a ver muito com as distribuições da vegetação. Vamos falar assim que faz uns 5 mil anos atrás, quando nós éramos muito poucos, as árvores e as plantas, o mundo vegetal, eles foram se distribuindo na Terra segundo os ciclos dos 4 elementos. Não? E aí se criou um equilíbrio relativo da força da natureza, que tiveram para isso uns 10 mil anos para estruturar esse equilíbrio. Aí, quando o ser humano começou a se reproduzir, aumentar em população, naturalmente ele vai ocupando a superfície da Terra, né? E no seu desconhecimento ele vai desmatando naturalmente, e esse desmatamento acontece em todos os lugares do mundo. Não é uma coisa do agronegócio ou de esto ou outro, todo mundo desmata. Você mesmo, a maioria de todos nós, quando compra uma propriedade privada, a primeira coisa que faz é tirar todas as árvores. Eu sou filho do Xoxi e obsessionado por árvores. E o que eu acompanho desde que eu sou criança, imagina tu em Cuba, quando começou aquela monocultura de plantar cana e de plantar tudo nessa visão da monocultura dos anos 60, que era uma ignorância total de consciência ambiental, foram destruídas todas as matas cubanas. Não? Então não é uma questão de esquerda nem de direita, é uma questão de ignorância, de falta de conhecimento. Agora, por exemplo, eu tive o privilégio de fazer um mapa, um cara que entrou nesse entusiasmo, e aí o cara comprou um monte de terra e plantou, e aí eu perguntei simples para ele, meu, e você teve em conta as curvas de nível, as matas que te vão proteger dos ventos e tal, e ele me falou, não, eu não tenho, não respeitei nada disso e não quero nem saber. Ele disse, então você vai perder tudo, simplesmente é isso. Vai perder tudo. E assim aconteceu. E aí depois ele veio, puta, como é que é? Então aí tem o conhecimento da agricultura natural, da biodinâmica, que tem aqui no Brasil uma escola muito importante aí em Botucatu, da permacultura. Nós estamos aprendendo com o tempo, não? Tem alguns de nós que já é super ligado, já faz uns 30, 40 anos que estamos nessa batalha, mas a população em geral está aprendendo que se você tira as árvores, você vai ter que ter uma proteção especial em relação às águas. Você tirando as árvores, tira a absorção das águas, tira as estruturas
tanto embaixo da terra como acima da terra, que permitem essa absorção desse volume de água. E se você tira isso e cria superfícies lisas, impermeáveis, você vai dar muita força para as águas quando chover. Desde os anos 50, a população humana ela se multiplicou muito junto à população humana, à população dos bovinos e dos animais que nos acompanham, não? Tanto as vacas, os touros, os porcos, assim como os cachorros e gatos também, não? E toda a população animal que acompanha o ser humano, os ratos, as baratas, tudo bem junto. Então nós crescemos muito aqui na Terra e criamos cidades, e criamos, por exemplo, você vai ver a São Paulo, desde que eu cheguei aqui no Brasil em 82, eu acompanhava em São Paulo, que é a cidade que eu conheço mais, a rodovia Raposo Tavares. E eu sou muito ligado em árvores, e eu conhecia todas as matas, porque eu sempre ia atrás das matrizes das árvores que duram milhares de anos, não? Tipo jatobá, a sibipiruna, os cedros, o jequitibá, não? Essas árvores. E aí eu descobri as matrizes e eu conhecia as matas. Eu tinha uma moto e andava nos anos 80, princípios dos anos 90, e conhecia todas as matas, literalmente todas as matas. E aí eu vi com o tempo, assim de um ano para outro, que tiravam uma mata aqui, tiravam outra floresta ali. E quem tirava uma empresa, às vezes um bairro que abria, um condomínio. Eu acompanhei literalmente ver a Raposo Tavares, e quando falo Raposo Tavares é uma das rodovias, mas também acompanhava as outras igual. Você vê que começando a aparecer em bairros, empresas, condomínios e coisas. E aí um pequeno paquecinho conseguia sobreviver. Então a mesma coisa aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Começaram a se povoar com diferentes projetos, seguindo as necessidades do crescimento da população. E aí se começou a empermear o chão, se começou a tirar as matas para a produção agrícola e não se tomaram medidas adequadas para o que isso poderia provocar no impacto das águas. Porque, por exemplo, uma coisa interessante em relação ao Rio Grande do Sul é que não existem só rios. Você vê agora a narração dos elementos dinâmicos que provocaram as inundações, e você tem a descrição dos rios na Terra. Não? Mas o Rio Grande do Sul é uma encruzilhada também de rios na atmosfera, que são os chamados rios da umidade, que vêm da Antártica. Se você vê lá no mapa da Terra, a América do Sul é a única. Se você vê a África, já para um pouco mais para cima. A Austrália mais para cima. A América do Sul é a única que chega bem perto da Antártica. E se você vai ver na região de latitude da Antártica em relação à África e à Austrália, é lugar de deserto. Só que aqui, na parte sul do Brasil, devido a esse encontro das frentes frias e úmidas que vêm do sul, com as cálidas e úmidas que vêm da Amazônia para cima, isso cria uma encruzilhada de choque de umidades que desembocam em chuvas. E devido a esse fenômeno desses rios da atmosfera, é que essa parte do sul, ela de deserto, com o tempo, não estou falando milhares de anos, ela foi se transformando nesse solo super rico e super úmido, e dava aquela vegetação de pampa com aqueles gramados, que foi um prato cheio para os primeiros povoadores lá, que começaram com muito gado, inclusive até os índios entraram nesse encantamento com os gados, que eles passaram a ser quase que selvagens lá no primeiro momento, porque foi levado para lá e depois ficou liberado pelas características da região e tal. Então ela é toda diferente a
a característica de se você vai ver todo o litoral mais um pouco para cima, que já tem a Serra do Mar, tem outras características geológicas, ali já é uma parte mais de planície e com muitos sedimentos. Sim, tem uma parte que tem roca e tal, mas a maior parte era uma parte super baixa, a ponto que faz uns milhares de anos atrás ela foi invadida pelo mar. Então ela é muitos sedimentos, em grandes alturas. Tem só a serra essa lá na parte mais norte do Rio Grande do Sul e depois essas grandes barsas. Portanto, isso já é sabido e foi anunciado por muitos cientistas, não? E Rio Grande do Sul tem muitos cientistas e tem institutos competentes que têm todas essas informações. E tentaram também se tomar algumas medidas no Lago da História. Não foi assim, era totalmente abandonado, porque depois da inundação do 41 se tomou alguma consciência de que não se podia, que tinha que se tomar algumas medidas de proteção, contenção das águas, não? Dos rios, mas sem lugar a dúvidas, ainda não se chegou a um conhecimento suficiente para poder tomar medidas responsáveis em relação ao movimento da natureza na situação atual. Eu sou a favor da reflorestação o máximo possível, sem lugar a dúvidas. Mas ainda que você faça esse movimento, já devido ao crescimento das cidades, como estão, não vai dar conta do barato. Nós vamos ter que tomar outras medidas. Realmente vai ter que ser essas medidas de contenção da água através de dique, a criação de lagoas, formas inteligentes do esvaziamento da água de maneira que não invada as cidades. Vamos ter que repensar tudo isso de uma maneira muito responsável. E vamos juntos nessa batalha aí, porque o que é claro é que nós não podemos abandonar os nossos irmãos nesse momento. Besito no coração.